guarda do sábado é uma lei moral? Vamos responder duas perguntas nesse vídeo. Existe lei moral e lei cerimonial? Que tipo de lei era o sábado? Vamos começar respondendo a primeira pergunta. Existe lei moral e lei cerimonial? Sim, existem diferenças em diversas leis dadas à nação de Israel, tais como leis de caráter espiritual, que eram aquelas leis ligadas à adoração, leis envolvendo a pessoa de Deus, seu nome e como adorá-lo corretamente. Também havia leis de caráter social e civil, leis que serviam para julgamentos de transgressores, leis relacionadas à nação como um todo, divisão de terras, herdeiros, aplicação de direitos, dentre outros. Leis de caráter moral, que era o tipo de lei que é também conhecida como lei natural, ou seja, é inerente ao homem pensante, que é percebida pelo ser, mesmo não havendo um código escrito. Foi por essa lei, por exemplo, que José não cometeu adultério com a esposa de Potifar, pois José não faria a outros algo que o próprio José não queria que se lhe fosse feito. Pois, conforme Paulo explicou em Romanos 2, 14 e 15, algumas pessoas que não tinham a lei dos judeus, muitas vezes faziam e fazem naturalmente as coisas da lei. Havia também leis de caráter cerimonial. Essas leis possuem algumas características específicas que as diferenciam dos demais tipos de lei. E também havia outras leis. Leis relacionadas à saúde, à higiene, à alimentação ou algo semelhante. É importante salientar que tais definições e nomenclaturas não são encontradas explicitamente nas Escrituras. Contudo, esse é um conceito que pode ser observado pelas similaridades e objetivos de algumas leis. Analisemos agora algumas características de leis de caráter moral e comparemo-nas com as características da guarda do sábado semanal. Quais são as características de uma lei de caráter moral? Ao passo que conseguirmos entender os atributos de uma lei moral, ficará fácil saber se o sábado semanal é considerada uma lei de caráter moral. A lei moral é também chamada de lei natural, ou seja, a pessoa sente-se impelida pela própria consciência a, de alguma maneira, perceber se algo é certo ou errado. Tendo isso em mente, questione-se: será que existe algo dentro de cada humano pensante que o faz sentir-se inclinado a acreditar que está cometendo um crime passivo de morte ao colher gravetos, especificamente no dia de sábado, contado de um pôr do sol até outro? Ponto 2. A lei moral pode ser praticada por pessoas que desconhecem a lei de Deus e fazem isso devido à sua própria consciência, que é uma espécie de lei interna do homem colocada por Deus em nosso íntimo. Romanos 2, 14 e 15 diz: pois quando as pessoas das nações que não têm lei fazem por natureza as coisas exigidas por lei, essas pessoas, embora não tenham lei, são uma lei para si mesmas. Elas mesmas demonstram que têm a essência da lei escrita no coração, ao passo que a consciência delas também dá testemunho e pelos seus pensamentos elas são acusadas ou até mesmo desculpadas. Agora questione-se: será que é espontâneo que alguém se sinta impelido a não somente ter um dia de descanso no intervalo de 7 dias, mas também que tal sequência de 6 dias por um dia de descanso deva obrigatoriamente coincidir exatamente com o sábado? Por que não a cada 3, 4, 10 ou 15 dias? E não apenas isso, será que alguém por natureza compreende que o sábado em questão deve ser contado de um pôr do sol a outro, iniciando na sexta-feira, e que também nesse dia exato deverá se privar de qualquer tipo de trabalho secular que lhe dê sustento, incluindo tarefas cotidianas, como cozinhar, arrumar a casa, tomar banho, etc. E ainda possui dentro de si a capacidade de perceber que tal dia deve ser dedicado exclusivamente ao Deus da Bíblia?
Você que guarda o sábado, será que você faz assim porque foi religiosamente ensinado a fazer ou simplesmente algo natural do ser humano? Ponto 3. A lei moral, por estar intimamente atrelada ao ser, acusa a pessoa quando essa percebe que algo não é moralmente correto. Por exemplo, ao observar um estupro, um ato de pedofilia, um assassinato, ou qualquer ato cruel ou desnatural praticado contra o ser humano, animal e a natureza como um todo, será que você sente uma repulsa e um desconforto imediato, mesmo que nunca tenha lido uma página sequer das Escrituras? É claro que sim. Existem muitos ateus que, naturalmente, por causa de sua consciência, cumprem requisitos morais básicos das Escrituras. Mas questione-se, será que isso também ocorre quando você vê alguém trabalhando no dia de sábado? De acordo com as definições apresentadas, entendemos que não é possível encaixar a lei do sábado em uma definição de lei moral. Porém, talvez surja a seguinte objeção: mas o sábado consta nos 10 mandamentos, e os 10 mandamentos são a lei moral. Logo, o sábado é uma lei moral. Primeiro responda: quem é que disse que os 10 mandamentos são a lei moral? Onde diz isso na Bíblia? Quem denominou o decálogo inteiro como, entre aspas, lei moral? Será que foi a Bíblia ou os sabatistas? Os 10 mandamentos são um resumo das leis dadas à nação de Israel, e nele constam leis de caráter espiritual, os 3 primeiros mandamentos, pois ali Deus se apresenta e ensina como deve ser adorado. Temos o sábado, que não definimos ainda, e temos leis de caráter moral, que são os 6 últimos mandamentos. Sendo assim, é um erro definir os 10 mandamentos como lei moral. Eles são um resumo de toda a lei, e não uma divisão dela. Agora, o que nos resta é verificar se o sábado se encaixa na definição de lei cerimonial. Para isso, precisamos entender o que é uma lei cerimonial. Vejamos 4 características de leis de caráter cerimonial. 1. Elas podem possuir algum tipo de ritual específico, como purificação, sacrifícios e outros. Questione-se: possui o sábado alguma espécie de ritual para a nação? Sim. O simples fato de ele ter de ser repetido a cada 7 dias constitui um ritual específico de observância, pois a Bíblia diz: trabalhe e faça todas as suas tarefas durante 6 dias, mas o 7º dia é um sábado para Jeová seu Deus. Ponto 2. Normalmente, as leis de caráter cerimonial servem como recordação de algum acontecimento ou evento especial da nação israelita relacionado a Deus. Questione-se: o sábado era para a recordação de algum evento específico? Sim. Na verdade, o sábado lembrava a nação de 2 eventos. 1. Da criação do homem, pois a Bíblia diz: o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no 7º dia descansou. E também lembra da libertação da nação de Israel do Egito, pois a Bíblia diz: lembre-se de que você se tornou escravo na terra do Egito e que Jeová, seu Deus, o tirou de lá com a mão poderosa e braço estendido. É por isso que Jeová, seu Deus, mandou que você guardasse o dia de sábado. Ponto 3. As leis cerimoniais podem restringir, por um determinado período, algumas atitudes e outras coisas que não são moralmente erradas em si, mas que durante o período da cerimônia tornam-se proibidas. Agora questione-se: durante o dia de sábado, havia restrições de coisas que não são moralmente erradas de se fazer? Sim. Por exemplo, não é moralmente errado viajar, acender uma fogueira, transportar cargas, ajuntar lenha e muitas outras coisas. Porém, durante o dia de sábado, até mesmo estas coisas não podiam ser feitas. A Bíblia diz que cozinhar alimento se tornava errado somente durante o sábado, e nos ordena
Não acendam fogo em nenhuma das suas casas no dia de sábado. Ou seja, você poderia praticar todas essas coisas quando quisesse, e não havia nenhuma restrição. Mas isso se tornava errado apenas e unicamente durante o dia de sábado. Agora pergunte-se, será que esse mesmo princípio era aplicado a qualquer uma das outras leis do Decálogo? Ou somente ao sábado? E o quarto ponto, as leis cerimoniais podem envolver coisas que não possuem obrigações morais para com Deus, tais como animais, objetos, plantas, frutas, a terra, o solo e dentre outros. Questione-se, o sábado semanal envolvia também coisas e animais, os quais não possuem obrigações morais para com Deus? Sim, os animais, o fogo, a comida, nenhum desses possui quaisquer obrigações morais para com o Criador. Os animais são, conforme diz a Bíblia, criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Mas mesmo assim a restrição sabática diz: no sétimo dia, não faça nenhum trabalho, nem você e nem seu animal doméstico. Por quê? Porque o sétimo dia é um sábado para Jeová seu Deus. Não deves fazer nenhuma obra, nem teu touro, nem teu jumento, nem qualquer animal doméstico teu. Questione-se, se a lei do sábado é uma lei moral, por que é que os animais que não possuem senso moral estão sujeitos a ela? Se o sábado é uma lei moral, por que os animais podem violar todas as outras leis do Decálogo, menos o sábado? Talvez alguns digam que o motivo de os animais descansarem no sábado não tinha relação direta com eles, mas sim com o seu dono que não poderia trabalhar neste dia. No entanto, a Bíblia diz: 6 dias deves fazer teu trabalho, mas no sétimo dia deves desistir, para que teu touro e o teu jumento descansem. Aqui vemos que o arranjo do sábado afetava diretamente os animais e os incluía como parte obrigatória da observância, não apenas o homem. Possuímos outra evidência interessante quanto à questão de o sábado ser uma lei cerimonial e não moral. A nação de Israel possuía diversas outras festividades religiosas periódicas, que eram chamadas de sábados. Estas ocorriam anualmente, pois está escrito: no sétimo mês, no dia 10 do mês, vocês devem afligir a si mesmos e não devem fazer nenhum trabalho. É um sábado de completo descanso para vocês. E a cada ciclo de 7 anos, pois Levítico 25:4 diz: mas o sétimo ano deve ser um sábado de completo descanso para a terra, um sábado para Jeová. E a cada 7 ciclos de 7 anos ou 49 anos, Levítico 25:8 e 10 diz: você contará 7 anos sabáticos, 7 vezes 7 anos, e os dias dos 7 anos sabáticos somarão 49 anos. Santifiquem o 50º ano. Todos esses sábados ou festividades são amplamente aceitos como sendo uma espécie de lei de caráter cerimonial. Mas agora pense, por que estas festividades cerimoniais receberam o nome de sábado, se a lei do sábado fosse moral ao invés de cerimonial? Assim fica claro que a lei do sábado possui todas as características de uma lei de caráter cerimonial. Portanto, quando alguém faz a seguinte afirmação: a lei que findou foi apenas a lei cerimonial, tal pessoa está afirmando também que, de fato, o sábado semanal foi uma das leis que findaram, pois a lei do sábado é repleta de predicativos cerimoniais. E será que a Bíblia divide as leis entre moral e cerimonial? Vejamos isso no próximo vídeo.